do Senhor, Centro de Vitória, e todos aqueles que nos escutam esta tarde. O meu nome é Pastor Oscar, do Centro de Vitória em Algés, Miraflores, no concelho de Oeiras, Distrito de Lisboa. É uma verdadeira honra estar conectado consigo. É o nosso desejo compartilharmos consigo hoje uma lição que fala acerca de uma doutrina muito, muito importante, que a Igreja do Novo Testamento, que a Igreja dos últimos dias deve de ter conhecimento para que nós possamos ser a Igreja que Deus deseja que nós sejamos, uma Igreja sobrenatural, e dessa forma podemos suprir as necessidades atuais do mundo em que vivemos. Hoje, começando hoje, nós vamos iniciar uma série de lições acerca da doutrina dos dons do Espírito. Se você deseja ser usado através do Senhor para que a sua vida se faça uma verdadeira diferença no mundo em que vivemos, se você deseja que a sua igreja seja uma igreja sobrenatural, então este curso, este estudo bíblico que vai iniciar hoje é para si e para a sua família. Em primeiro lugar, o Novo Testamento nos oferece muitas passagens que nos enriquece acerca dos dons do Espírito. Mas, em primeiro lugar, eu quero compartilhar convosco um aspecto muito importante. O Senhor não quer que eu e você, que a igreja, a sua igreja, seja ignorante acerca dos dons ministeriais que Ele quer investir na sua igreja nesta hora. Escute comigo aqui, através de 1 Coríntios 12, versículo 1, as palavras bem claras e fortes do apóstolo Paulo para a igreja primitiva em relação aos dons ministeriais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras hoje. Eu não desejo que a igreja destes últimos dias seja ignorante, não tenha conhecimento acerca dos dons que o Senhor tem disponíveis nesta hora para a igreja do Novo Testamento, para a igreja dos últimos dias. Vivemos num mundo cheio de necessidades e nós estamos chegando a uma conclusão com muita convicção, que é: só Deus pode fazer uma diferença real nos dias de hoje. É necessário milagres, é necessário sinais e maravilhas. E as boas notícias é que o Senhor quer usar a sua igreja através dos dons espirituais para que nós possamos realmente ser a luz do mundo, o sal da terra, e podemos trazer soluções em relação às necessidades que estão à nossa volta. Então, quais são os dons do Espírito que o Senhor deseja investir em nossas vidas? A palavra do Senhor divide os dons espirituais em 3 categorias. Eu aconselho cada um de vocês que nos estão acompanhando nesta série acerca dos dons espirituais que tenha 3 ferramentas consigo para tirar maior vantagem deste estudo bíblico. Tenha consigo sempre uma Bíblia, acompanhe-nos através da Bíblia, tenha consigo um bloco de apontamentos e uma caneta para que você possa apontar certos aspectos importantes, dessa forma aprender mais acerca dos dons espirituais. Mas quais são os dons espirituais que o Senhor tem para nós? Em primeiro lugar, a Bíblia divide os dons espirituais em 3 grupos. O primeiro grupo de dons espirituais nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 até ao versículo 8. Estes são os dons espirituais que nós chamamos de dons do serviço. Número 1, o dom da profecia, o dom do ministério, o dom do ensinamento, o dom da exortação, o dom de dar, o dom de liderança e o dom de demonstração de misericórdia. Estes são os dons de serviço. O segundo grupo de dons que eu quero compartilhar convosco esta tarde se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11.
E estes dons são os dons de ofício ministerial. E estes são 5 dons: o dom de apóstolos, o dom de profetas, o dom de evangelistas, o dom de pastores e o dom de professores. O terceiro dom, que a palavra do Senhor nos ensina, está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. E esta lista de dons nós chamamos os dons espirituais sobrenaturais. Os dons espirituais sobrenaturais são estes. Número 1, palavra de sabedoria. Número 2, palavra de conhecimento. Número 3, dom da fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas de interpretação e interpretação das línguas. Nas próximas semanas nós vamos estudar cada um destes dons. Nós vamos ver qual é o significado, por exemplo, do dom da profecia, qual é o significado do dom de apóstolo, qual é o significado do dom da palavra de sabedoria ou dos dons de cura. Vamos ver individualmente, separadamente, nas próximas semanas, o significado e o efeito que estes dons têm dentro da Igreja e no mundo em que vivemos. Nas próximas semanas nós vamos estudar cada um desses dons do Espírito mencionados na palavra do Senhor, aqui nestas 3 passagens: os dons de serviço, os dons de ofício ministerial e os dons espirituais sobrenaturais. Mas uma das primeiras coisas que também nós necessitamos de fazer para compreendermos os dons espirituais mencionados na Bíblia é perguntarmos como é que nós podemos receber um dom espiritual em nossas vidas. Bem, de acordo com a palavra de Deus, a resposta a essa pergunta é fácil, é clara. Os dons espirituais são depositados em nossa vida, na vida do cristão, através do Espírito Santo. Essa doutrina, esse ensinamento é claramente ensinado quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Escute bem aquilo que a palavra do Senhor nos diz aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Noutras palavras, todos estes dons que a palavra do Senhor menciona vêm de um só Espírito. E é esse um só Espírito que opera todos esses dons, repartindo, diz o resto da Escritura, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, não somos nós que escolhemos o dom, mas o Espírito Santo que habita em nós. Ele reparte o dom que o Senhor deseja que seja colocado em nossa vida. É Ele que investe, é Ele que escolhe o dom que Ele deseja que seja usado em nossas vidas. Nós vemos também que a palavra do Senhor nos oferece uma analogia entre os dons do Espírito e os diversos membros do corpo. A palavra do Senhor nos oferece uma analogia entre os dons do Espírito e os diferentes membros do corpo, para que nós possamos compreender a dinâmica dos dons do Espírito dentro da Igreja. Nós podemos ver essa bela analogia no livro de 1 Coríntios 12, começando no versículo 12 até ao versículo 20. Então nós vemos aqui nesta Escritura que os diferentes membros da Igreja têm diferentes ofícios, têm diferentes dons, assim como os nossos corpos têm diferentes membros e cada membro tem uma função diferente. Vamos ver como o Senhor fala acerca dessa analogia aqui em 1 Coríntios 12, começando no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 16. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então nós vemos, esta é a dinâmica dos dons espirituais na igreja. Há diferentes dons, assim como há diferentes membros no corpo. E a palavra do Senhor, ela nos encoraja claramente também a buscarmos os dons do Espírito em nossa vida através do Espírito Santo. Veja bem, em 1 Coríntios 12:31, o encorajamento que a palavra do Senhor me dá a mim e a si acerca da busca dos dons espirituais. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém. Que promessa maravilhosa. Procurai com zelo, procurai com fervor, com dedicação, com verdadeiro e honesto desejo. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, os dons do Espírito. E quando nós procurarmos e obtermos esses dons, o Senhor nos mostrará um caminho ainda mais excelente. Que promessa maravilhosa e que efeito maravilhoso os dons do Espírito podem ter em nossa vida no dia de hoje. Em relação aos diferentes dons que o Senhor coloca sobre nós, esta tarde eu quero terminar este estudo bíblico compartilhando consigo algo muito importante em relação aos dons do Espírito. A palavra do Senhor nos adverte a mantermos uma atitude humilde, a darmos valor a todos os dons e não pensarmos que somos mais importantes derivado ao dom que possuímos. A palavra do Senhor nos encoraja a termos cuidado em relação às nossas observações acerca dos dons que o nosso irmão e a nossa irmã possam obter, a termos cuidado nas nossas comparações. A palavra do Senhor, bem pelo contrário, nos encoraja a darmos honra, seja qual for o dom que o nosso irmão e a nossa irmã possa ter. Termos uma atitude humilde. É isso que nós vamos ver quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 até o versículo 27. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Versículo 24. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem também com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Para resumir
e concluir. Cada cristão tem um dom, um papel, uma função hoje particular na igreja, ou possivelmente vários dons na sua igreja e na sua vida. Todos o que Deus lhe deu, tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer, o cristão deve exercê-lo em sua plena capacidade, mas sempre com humildade. Hoje nós vimos, através da palavra de Deus, à medida que estudamos os dons do Espírito, os diferentes dons do Espírito, vimos também, através da Escritura, a origem dos dons do Espírito. Vimos também o propósito dos dons do Espírito, que é fortalecer a igreja. E terminamos com a necessidade de sermos humildes em relação aos dons que nós possamos ter dentro do corpo. Na próxima semana vamos falar acerca dos dons de serviço, em Romanos 12, 6 a 8, que é os dons de profecia, o dom de ministério, o dom de ensinamento, o dom de exortação, o dom de dar, o dom de liderar e o dom de demonstração de misericórdia. Vamos começar a falar acerca de cada um destes dons. Eu espero que esta lição tenha trazido algo novo e eu espero, em especial, que estas passagens e este ensinamento acerca dos dons do Espírito tenha reavivado em sua vida uma visão acerca de uma forma, da forma especial com que Deus o pode usar nesta hora, assim e a sua igreja local. Não perca a próxima lição, na próxima quarta-feira, onde nós vamos falar acerca dos dons de serviço, dons espirituais, que a palavra do Senhor nos encoraja a não sermos ignorantes acerca deles. Muito obrigado por nos escutar. É uma honra estar convosco. Que o Senhor vos abençoe. Desejamos a cada um de vós a continuidade de uma boa semana. Até à próxima oportunidade.